Muito bem, vamos para o quarto princípio institucional. Além da unidade, indivisibilidade, independência funcional, que são os princípios explícitos, nós temos um quarto, que é implícito. Implícito porque se você for lá e ler a Constituição Federal, você não vai encontrá-lo falando ali claramente, de forma explícita. Mas já tem bastante tempo que a doutrina, isso começa muito entre os promotores, né? De que existe entre os promotores a ideia do promotor natural. Mas isso se expandiu. Se você pegar, por exemplo, livros de processo penal, por exemplo, Rogério Lauria Tucci, que trata de princípios e garantias no processo penal, é um livro importante, né, da nossa literatura jurídica. Ele já falava disso, ele já fala disso. Ele fala que o promotor natural é uma garantia para o réu. O que é a ideia de promotor natural? Veja, a ideia é a seguinte, não tem a ideia do juiz natural? Qual é a ideia do juiz natural? Né? Tem que haver um prévio estabelecimento, através de regras claras, de qual vai ser o juiz que vai atuar num caso qualquer. Por quê? Como? Tendo regras anteriores ao caso, de forma que, uma vez ocorrendo, você já vai saber qual vai ser a forma, o método de se escolher o juiz que vai julgar o caso. Não é? Então, se é um deputado, é o Supremo Tribunal Federal, na área criminal. É o que vai julgar. Ele é o juiz natural desse caso. Crime doloso contra a vida, se não tiver foro por prerrogativa de função, perdão, vai ser o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri é o juiz natural. Qual o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri da comarca onde o crime ocorreu. Mas, se houver mais de um Tribunal do Júri, nós sabemos que vai ser uma distribuição, né, ali por sorteio, enfim. Então, essas regras estão previamente definidas. Promotor natural, mesma coisa. A ideia do promotor natural é de que o órgão do Ministério Público que deve atuar no caso, ele tem que ser previamente estabelecido por regras constitucionais, legais ou mesmo por regras internas. Mas essas regras internas, elas estão baseadas numa autorização legal ou em parâmetros legais, que por sua vez não podem desobedecer à Constituição. Então essa é a ideia. A ideia de que é possível de antemão estabelecer regras claras que mostrem qual será a forma de escolha do membro do Ministério Público, como se identificará, melhor dizendo, o membro do Ministério Público que vai atuar naquele caso. Então, por exemplo, aqui em Campinas. Eu sou promotor aqui em Campinas. Eu estou em Vinhedo, na verdade, mas é aqui do lado. Se ocorrer um crime doloso contra a vida em Campinas, o promotor serei eu. Porque eu não sou o único promotor de Campinas que atua no júri. São dois. Mas hoje sou eu só, porque o outro está na nossa corregedoria. Mas somos dois. Então eu sei que serei eu ou o outro. Hoje eu sei que sou eu. E como dá saber se sou eu ou sou o outro? Depende do número que esse processo ganhar. Porque eu atuo nos processos que terminam com um número, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5. O outro termina com 6, 7, 8, 9, 0. São regras claras. O sujeito faz a distribuição, ele pega um número e fala, o promotor vai ser o fulano. Esse é o promotor natural. Alguns requisitos que a doutrina tem apontado para que haja esse princípio do promotor natural. Vamos lá. Primeiro, o promotor tem que ser investido no cargo. Ops, acho que eu fiz alguma coisa aqui. O promotor tem que ser investido no cargo. Eu errei o negócio aqui. Ó. Deixa eu consertar. Investido no cargo por concurso. Bom, mas isso não é problema hoje, né? Porque os promotores, eles prestam concurso, e depois internamente na carreira, eles vão sendo investidos no cargo por concursos internos, tá certo? Concurso de promoção, concurso de remoção, enfim. Então, os membros do Ministério Público têm que ter esse requisito, para que faça sentido o promotor natural. O cargo que ele atua tem que ser criado por lei, não pode ser um cargo inventado pelo Procurador-Geral.
além disso, as atribuições são fixadas por lei ou há uma lei definidora de critérios para a fixação das atribuições. Isso é importante, porque muitas vezes, não tem princípio no promotor natural, por uma razão muito simples. As atribuições, as competências jurisdicionais, as competências juízes, são fixadas por lei. No Ministério Público, não. Então, você pega no Estado de São Paulo, existem as leis que fixam as atribuições, as competências de cada vara, etc. e tal. A lei de organização judiciária. Do Ministério Público, não. Agora, não é bem assim. Por quê? Porque não é só a lei definindo a atribuição. Eu posso ter uma outra coisa. Eu posso ter essa outra forma. Eu posso ter uma lei trazendo quais são os critérios pelos quais vão ser formadas essas atribuições, vão ser definidas essas atribuições. E nós temos isso. No próprio nossa lei orgânica, nós estabelecemos ali o colégio de procuradores é que vai autorizar, por exemplo, é que vai definir as atribuições de cada cargo. Então o colégio escolhe. Uma vez fixadas essas atribuições, elas não podem ser alteradas a bel prazer. Precisa de um novo processo de alteração interna lá no colégio de procuradores. Por quê? Uma vez fixadas essas regras, existe um promotor natural. Isso não pode ser burlado. Muito bem, outra coisa. O promotor natural, de preferência, tem que ter lotação no cargo com titularidade, e sempre tem. Nós vamos ver isso, a garantia da inamovibilidade. E também a independência funcional é apontado como algo muito importante para o promotor natural. Existe um processo no STJ, existiu um HC, aqui ó, eu anotei para vocês, o HC 67759, já é antigo, hein? É de 1992, o ministro foi Celso de Mello, que é oriundo do Ministério Público do Estado de São Paulo. Foi julgado pelo Pleno, e muita gente diz que ele é um leading case. Leading case no sentido de ser um caso paradigmático, que trouxe todas as bases para os outros. Então, ele seria um leading case no ponto de vista do promotor natural. Mas foi uma decisão muito complexa. Eu fiz um quadro para vocês entenderem, né? Basicamente, nós tivemos 3 discussões. A primeira discussão é, existe o princípio do promotor natural? Veja, a questão não é se existe, se é previsto na lei ou na Constituição. A questão é, esse princípio existe? Antes de eu saber se é acolhido pela Constituição ou pela lei, não importa. Ele existe. É absurdo falar em promotor natural. Nós sabemos que juiz natural não. Mas e promotor natural? É absurdo. Ele existe esse princípio? Como decidiu o Supremo? Olha só. Decidiu que ele existe. 5 votos a 4. Na época, olha os ministros quem eram. Sepúlveda Pertence, Carlos Veloso, o Marco Aurélio já estava lá, Sidney Sanches, Celso de Mello já estava lá. Votaram contra Paulo Brossard, Nery da Silveira, Moreira Alves e Otávio Galotti. Mas o Supremo decidiu nesse caso que sim, existe o princípio do promotor natural. Segunda pergunta. É previsto esse princípio? É previsto esse princípio na Constituição Federal de 88? Ele é previsto? Olha qual foi a decisão do Supremo nesse caso. Não. Por 5 votos. Paulo Brossard, Nery da Silveira, Moreira Alves, Otávio Galotti e Sidney Sanches. Sidney Sanches, que tinha decidido, olha aqui, que existe o princípio do promotor natural, mas não é previsto na Constituição de 88. Aí vem outra pergunta. Agora, tudo bem, existe o princípio, não é previsto na Constituição, mas a lei pode prever o princípio? Resposta do Supremo. Sim, pode. Por 5 votos, o Supremo decidiu que pode. A lei prevê esse princípio. Então, essa decisão, o Supremo, ele nunca teve uma decisão dizendo assim, o princípio do promotor natural existe no Brasil, é previsto assim, assim, assado. Nunca deu uma decisão assim, mas essa decisão foi importante porque o Supremo diz, primeiro, existe o princípio do promotor natural. Nós não enxergamos na Constituição Federal. Eu não sei hoje qual seria a decisão do Supremo. Não sei. Talvez reconheceria o princípio. E terceiro, tudo bem, nós não vemos a Constituição Federal, mas a lei pode estruturar o Ministério Público de forma a você poder extrair dela o princípio do promotor natural. Depois disso, se você fez um apanhado aqui para vocês de decisões,
No HC 90-277, a ministra Ellen Grace negou a existência do princípio, ela foi relatora, ela negou a existência do princípio do... Desculpa, estou dizendo ela não. No HC 90, que ela foi relatora, foi negado a existência do princípio do promotor natural. O caso é de 2008. Neste HC 103 e 38, em que foi relator o ministro Joaquim Barbosa, da segunda turma, foi julgado em 2011, não se tratou do princípio do promotor natural, mas ele fala na decisão dele em violação ao princípio. Ele diz assim, vejam bem, ele trata-se, naquele caso, tratava-se se houve violação ou não ao princípio do promotor natural. Eram casos envolvendo, eu acho que esse era um, envolvendo os GAECos, sabe, os grupos especiais de combate ao crime organizado, né? Questionou-se se eles feririam o princípio do promotor natural. Eu fiz parte do GAECO Campinas e isso às vezes era ventilado nas ações. E nesse caso, o ministro Joaquim Barbosa, a segunda turma do Supremo, disse assim, olha, não foi violado nesse caso o princípio do promotor natural. Olha, você só fala se foi violado um princípio se você reconhecer que ele existe. E se você aceita discutir isso no HC, significa que você reconhece a existência dele. Senão você não nem discutiria. Olha, peraí, você está discutindo violação de princípio que não existe? Né? Então, é sinal de que reconhece que existe. Tem também um agravo regimental nesse recurso extraordinário aqui, 638 do ministro, foi relator, ministro Luiz Fux, de 2013. O ministro ele cita o princípio, deixa eu mudar de página aqui, ele cita o princípio que foi objeto de discussão no processo originário. E ele não nega em nenhum momento a existência. Nesse recurso extraordinário, então, portanto, ele cita que houve uma discussão lá no processo originário sobre esse princípio, e em nenhum momento, nesse recurso extraordinário, o Supremo nega a existência desse princípio para encerrar a discussão, não. Não. Então, é sinal de que o Supremo Tribunal Federal, ele já... a tendência a acabar reconhecendo, vem de fato, tacitamente reconhecendo em vários julgados a existência desse princípio. E eu diria assim, principalmente no processo penal, é uma garantia do réu, de não ter o promotor escolhido para aquele caso, não ter o promotor de ocasião, o promotor escolhido a dedo, o promotor de exceção. É essa a ideia do promotor natural, não ter isso. Não ter isso. Né? Agora, algumas questões surgem aí. Bom, tudo bem, tem o princípio do promotor natural, pergunta, podem diversos membros do Ministério Público atuar num mesmo processo? Vários membros do Ministério Público atuando num mesmo processo? Pode ou não pode? Bom, vamos por partes. Normalmente, numa mesma fase de um processo, atua um membro do Ministério Público por vez. Não quer dizer que seja sempre o mesmo membro. Vamos imaginar o seguinte. Eu ocupo a 17ª, eu sou o 17º promotor de justiça de Campinas, esse é o meu cargo. Se eu sou o promotor natural de um processo criminal, eu vou atuar nesse caso. Mas veja bem, não sou eu, Ricardo Silvares, é o 17º promotor de justiça que vai atuar nesse caso. Hoje sou eu titular desse cargo. Porém, pode ser outro amanhã. Olha, eu posso estar de férias. Eu vou... agora, graças a Deus, entrar em férias. E vai ter um promotor substituto no meu cargo. Ele vai ser o 17º promotor de justiça naquele processo. Mas entendam, só vai atuar o 17º promotor, não vai atuar junto o terceiro. Então, em cada fase, só deve atuar um órgão do Ministério Público. Essa é a regra. Dentro desse órgão, podem variar os promotores. Pode ter um, depois outro, depois, mas é só aquele órgão do Ministério Público que vai atuar. Agora, existe uma coisa que é chamada de atuação sucessiva, que isso acontece normalmente nos processos. Se eu tenho um processo criminal e eu chego a uma sentença, vai haver um recurso. Havendo esse recurso, vai atuar outro membro do Ministério Público, mas reparem, uma outra etapa do processo. Então, no mesmo processo, atuaram 2 membros do Ministério Público, mas em etapas diferentes. Agora, então quer dizer que não pode haver atuação conjunta numa mesma etapa? Não, não quer dizer que não pode, não. Pode, mas isso é excepcional. Dependendo da natureza do caso, pode haver uma atuação conjunta
de mais de um órgão do Ministério Público. Numa ação civil pública, eu já falei, pode haver aí uma questão que interesse, eu falei de litisconsórcio, mas no caso não é litisconsórcio. Imagina o seguinte, que interesse uma questão ambiental a mais de um município. Podem os promotores desses municípios atuar conjuntamente numa única ação civil pública, porque, a rigor, todos seriam promotores naturais desse caso. Pode haver isso. E pode haver, excepcionalmente, outro tipo de atuação conjunta. Não é proibido isso, não. Essa atuação conjunta, existe essa possibilidade plenamente reconhecida na prática, inclusive, dos ministérios públicos. Então, normalmente é um órgão que atua, existe a atuação sucessiva, existe a atuação conjunta. E existe uma outra questão, um outro ponto que é importante, muitas vezes o Ministério Público atua como custos leves. Pega um processo civil. Uma questão envolvendo o direito de família, em que... Não, minto. Imagine uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público. Então, um órgão do Ministério Público, um promotor, vai propor uma ação civil pública. Vamos imaginar que na parte passiva, entre os réus, entre os requeridos dessa ação civil pública, haja um menor. Atuou um menor, então normalmente você traz aí um outro interesse. Agora, porque há um menor, o Ministério Público tem que atuar, mas espera aí. Eu entrei com uma ação contra ele e eu vou ser o custos legis para verificar se os direitos dele estão sendo preservados, os interesses dele estão sendo preservados? Não pode. Aí, nesse caso, eu entendo que pode haver outro promotor atuando, mas ele vai atuar com uma outra função. Um vai ser o autor da ação civil pública, o outro vai ser o custos legis, em relação a esse menor. Então, isso é possível. Isso é possível. Situações como essa podem surgir. Agora, vamos à Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Existe um artigo na Lei Orgânica Nacional, vejam lá, na Lei 8.625, Lei 8.625, que é o artigo 24. Ele diz assim: o Procurador-Geral de Justiça poderá, com a concordância do promotor de justiça titular, designar outro promotor para funcionar em feito determinado de atribuição daquele. A situação é a seguinte: tem um promotor que é o promotor natural de um caso. O Procurador-Geral designa um outro promotor para atuar no caso dele. Pode? Só pode se tiver a concordância do promotor natural. É o que o artigo fala. Então, o artigo 24 não é inconstitucional. Melhor dizendo, o artigo 24 não fere o princípio do promotor natural. Ele não fere por quê? Porque a palavra com, a expressão com a concordância do promotor de justiça titular, leia-se natural, é fundamental. Se for designado um outro promotor para atuar num processo sem a concordância do promotor natural, isso é absolutamente... Isso torna essa atuação do Ministério Público totalmente irregular, com capacidade de anular a atuação e o processo posteriormente. Então, é muito sério isso. E para evitar desmandos, o próprio Procurador-Geral, de colocar um acusador de ocasião ou de colocar a dedo um promotor de justiça. Então, esse artigo 24, desde que haja concordância, conforme ele diz, ele não fere o princípio do promotor natural, a meu ver. Muito bem. Vou falar mais uma coisa aqui. Sobre autonomias do Ministério Público, que estão garantidas também na Constituição Federal. Vejam aqui. A Constituição garante, e a lei orgânica, não é? Se você pegar uma combinação da Constituição Federal e da lei orgânica nacional do Ministério Público, nessa letra maldita, você vai ver que é garantido 3 autonomias: funcional, administrativa e financeira. E, de fato, o Ministério Público tem essas autonomias. A autonomia funcional diz o seguinte, quer dizer o seguinte, que o Ministério Público ele não se submete às outras instituições. Não é? Ele não se submete, ele tem independência, ele tem autonomia, perdão. A palavra melhor é essa, autonomia, não independência. Ele tem um promotor de justiça, um membro do Ministério Público tem independência funcional nas suas atividades fins. O Ministério Público tem autonomia funcional em relação aos outros poderes e aos outros órgãos. O Procurador-Geral de Justiça, os promotores de justiça, o Ministério Público na sua atividade fim não deve explicações ao governador do Estado. Não deve.
ele tem autonomia na sua atividade fim. Mas tem também uma autonomia administrativa e financeira. A administrativa porque a gestão do Ministério Público, do pessoal, do dinheiro, do orçamento, que é reservado ao Ministério Público, tudo isso fica a cargo do próprio Ministério Público. O Ministério Público pode fazer suas próprias, as suas próprias concorrências, suas próprias licitações. O Ministério Público pode fazer suas próprias licitações, suas próprias compras. Não precisa do governo do Estado para isso. Não é? Vai precisar do dinheiro do governo do Estado, mas não precisa pedir licença para o governador. Eu preciso contratar um pessoal, e não, vai abrir concurso, etc. Então, toda essa administração interna é feita pelo próprio Ministério Público. E possui também uma autonomia financeira. Assim, agora, essa autonomia financeira, nós temos problemas. Autonomia financeira no sentido, olha, existe uma dotação orçamentária própria para o Ministério Público. Né? No orçamento de cada estado, existe uma dotação orçamentária, uma rubrica lá, para o Ministério Público. Então, ele tem que estar contemplado, ele tem que ter o orçamento dele. Tá certo? Essa é uma parte muito importante. Agora, uma coisa que costuma cair muito em concurso é sobre o orçamento do Ministério Público. Qual que é o procedimento para o orçamento do Ministério Público? Como é que funciona? Em primeiro lugar, o Procurador-Geral de Justiça, ele elabora um orçamento. O que ele quer para o Ministério Público no próximo ano. Então, o nosso orçamento vai ser esse, mas o que ele faz? Ele submete esse orçamento ao Colégio de Procuradores de Justiça, que nós vamos ver um órgão da administração superior do MP. Ele submete, o Colégio de Procuradores de Justiça, então, delibera sobre esse orçamento. Se ele aprova esse orçamento, então ele devolve o que foi aprovado para o Procurador-Geral de Justiça e o Procurador-Geral de Justiça encaminha o orçamento ao governador do estado. Então, atenção, o caminho é esse. O Procurador-Geral elabora, envia para o colégio aprova, devolve para o procurador encaminha para o governador, não para a Assembleia, para o governador. O governador, então, ele vai fazer o quê? O projeto de lei orçamentária, que vai contemplar nesse projeto o orçamento apresentado pelo Ministério Público. Então, esse projeto de lei orçamentária, então, é mandado para a Assembleia, onde é votado. Agora, qual é o problema aí? É que essa autonomia, muitas vezes é feito nela, os governadores acabam cortando. Pegam o orçamento do Ministério Público e corta. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece limites de gastos para o Ministério Público também. E mesmo quando o Ministério Público está bem abaixo desses limites, não obstante isso, ele sofre tesouradas no seu orçamento. Não é? E isso é muito frequente. Isso acontece sempre. Sempre. Eu não sei nos outros estados. Aqui no Ministério Público de São Paulo, todo santo ano acontece isso. E aí, aquilo que a gente contava, aí não vem. Embora a gente não possa reclamar muito do que nós temos de investimento, que nós podemos investir, até que a nossa estrutura tá boa. E o Estado tem sido bastante generoso em relação a isso, porém, há essas tesouradas que deveriam ser repensadas, a meu ver. Mas, enfim, a meu ver, não é ao ver do governador, pelo que já percebi. Muito bem. Vamos entrar agora num ponto importante, que despenca em concurso. Despenca. Quem vai prestar concurso, despenca. Organização do Ministério Público. Vejam aqui, isso é muito importante. A Lei Orgânica Nacional, ela divide a organização do Ministério Público em 4 órgãos. O primeiro, em órgãos da administração superior. Segundo, órgãos de administração. Cuidado aqui. Uma coisa são os órgãos de administração superior, outra coisa são os órgãos de administração. Depois, órgãos de execução, que vão fazer as atividades fins do Ministério Público. Eu sou um órgão de execução do Ministério Público. Eu sou promotor de justiça. E, por fim, os órgãos auxiliares do Ministério Público, por exemplo, os estagiários. Então, essa é a forma de organização do Ministério Público trazida pela Lei Orgânica Nacional, e isso tem que ser seguido pelos Ministérios Públicos dos Estados.
Aí, nós vamos no primeiro desses órgãos. Órgãos da administração superior. Vamos lá. Quais são os órgãos da administração superior do Ministério Público? São 4 obrigatoriamente. Procuradoria Geral de Justiça. Colégio de Procuradores de Justiça. Conselho Superior do Ministério Público. E Corregedoria Geral do Ministério Público. Procuradoria Geral, Colégio de Procuradores de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público e Procuradoria Geral de Justiça. E não vai falar do Estado, pelo amor de Deus, que é outro órgão do Estado. Procuradoria Geral de Justiça, Colégio de Procuradores de Justiça, Conselho Superior do Ministério Público e Corregedoria Geral do Ministério Público. Não falar nunca Corregedoria Geral de Justiça, porque aí da Justiça, porque aí é do Judiciário. Esses são os órgãos de administração superior. Quais são os órgãos de administração? Então, os 4 da administração superior e agora vamos ver os da administração. Quais são? São 2. Fica mais fácil, né? As procuradorias de justiça, onde atuam quem? As procuradorias são os órgãos de administração, onde atuam os órgãos de execução, procuradores de justiça. Então você tem o órgão de administração, que é a Procuradoria de Justiça, onde vão atuar os órgãos de execução chamados de procuradores de justiça. E tem também as promotorias de justiça. As promotorias de justiça são também órgãos de administração, onde atuam pessoas como eu, membros do Ministério Público como eu, que são órgãos de execução chamados promotores de justiça. Então esses são os órgãos de administração. Quais são os órgãos de execução do Ministério Público? Aqui muito cuidado, são 5, perdão. Veja, quando eu falo são 5, só é uma coisa. Quando eu falo dessa estrutura toda, essa estrutura da Lei 8.625. Isso significa uma coisa. Essa estrutura mínima do Ministério Público. Nenhum outro Ministério Público pode fugir disso, pode deixar de criar um órgão desse e pode deixar de prever um órgão desse conforme a Lei 8.625 previu. Nada impede que traga mais um órgão, a meu ver. Eu não vejo muito impedimento nisso. Alguns Ministérios Públicos têm um desenho que acrescenta uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Vejam, por exemplo, a Lei Orgânica de Pernambuco. Deem uma olhadinha. A Lei Orgânica Nacional não fala de algumas coisas, de subprocuradores, mas não fala. Aqui no Estado de São Paulo tem subprocuradores. Enfim, então dá para fazer algumas coisas. Agora, a estrutura mínima é essa. Órgão de execução, eu falava. Muito cuidado aqui, são 5, perdão. Por que eu estou falando muito cuidado e estou falando toda hora 4 e não 5? Por quê? Porque a lei orgânica, cuidado, a lei 8.625 erra feio. Vejam lá, não sei, eu não me lembro agora, artigo 7º, perdão, verifiquem lá na lei orgânica, logo no começo. Parece assim, até um índice. Assim. São órgãos de execução. Vai ter 4. Olha só, vamos aqui. Vão ter, lá vai estar escrito assim, que são órgãos de execução. Procurador-Geral de Justiça. Lembra? A Procuradoria Geral de Justiça é órgão da administração superior. O Procurador-Geral de Justiça é órgão de execução, porque ele também tem atribuições da atividades fins, de atividade fim do Ministério Público, nós vamos ver isso. Lá está escrito o seguinte, lá está escrito Conselho Superior do Ministério Público, como órgão de execução. O Conselho Superior do Ministério Público, portanto, ele é um órgão da administração superior e um órgão de execução. Vejam bem, cuidado, hein? Outra coisa, procuradores de justiça. Lembra? Procuradoria de Justiça, as procuradorias de justiça são órgãos de administração. Os procuradores de justiça ou de execução. A mesma coisa aqui,
Promotores de justiça são órgãos de execução. A promotoria de justiça é órgão de administração. O que eu não falei aqui? Colégio de Procuradores de Justiça. Olha, cuidado aqui. A lei orgânica, na hora que ela coloca, ela faz o rol dos órgãos de execução, ela esqueceu o Colégio de Procuradores. Sim, ela esqueceu o Colégio de Procuradores. E por que eu digo que ela esqueceu? Porque quando ela trata das atribuições do Colégio de Procuradores, ela traz uma função de execução. Sim, o Colégio de Procuradores tem uma função de execução. E eles esqueceram que ela é uma função de execução, logo eles tinham que colocá-lo como órgão de execução. Então, o Colégio de Procuradores de Justiça, ele é órgão da administração superior e de execução, não obstante não esteja no elenco da lei como órgão de execução. Isso é uma pegadinha que cai direto em concurso. Cuidado. Cuidado com isso. Os órgãos auxiliares mínimos, pode ser diferente nos estados, mas minimamente tem que ter isso, são o Centro de Apoio Operacional, a Comissão de Concurso, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, os órgãos de apoio administrativo, vários tipos de servidores diferentes, e os estagiários. Então, esse é o desenho mínimo que tem que se ter nos ministérios públicos estaduais. Nós vamos, no próximo bloco, falar da escolha do procurador-geral e vamos falar de algumas coisas relacionadas a isso. Ok? Paramos um pouco por aqui.